O Maracanã não é apenas um estádio de cimento e grama. Ele é um tribunal implacável. Um coliseu romano onde apenas os predadores sobrevivem e os fracos são devorados sem piedade. Quando você veste a camisa do Clube de Regatas do Flamengo, o peso que recai sobre os seus ombros não é medido em gramas, mas em milhões de almas. 40 milhões de almas cobrando sangue nos olhos, exigindo a vitória como se fosse o oxigênio necessário para continuarem respirando. E no meio dessa trincheira brutal, alguns soldados simplesmente congelam. Para eles, o cheiro molhado da grama se mistura instantaneamente com o cheiro do medo. A bola deixa de ser uma aliada e passa a ser uma granada sem pino, prestes a explodir a qualquer milissegundo. E hoje, nenhum jogador no atual elenco rubro-negro personifica tanto esse pânico absoluto, esse desespero nu e cru, quanto o lateral direito Emerson Royal. O que estamos presenciando a cada maldito jogo não é apenas uma má fase passageira, é a desconstrução letal de uma farsa milionária, uma agonia semanal que sangra os olhos de quem entende o mínimo da essência do futebol. Prepare-se, torcedor, porque hoje nós não viemos aqui para passar pano. Nós viemos para olhar profundamente para dentro do abismo. E o abismo hoje veste a camisa do Flamengo e ocupa a nossa lateral direita. Você senta na arquibancada ou no sofá da sua casa, assiste aos jogos e a sua mente entra em um colapso completo tentando encontrar uma única resposta lógica. Como? Como um jogador tão assustadoramente limitado tecnicamente conseguiu vestir camisas de gigantes do futebol europeu? Como ele atravessou o Atlântico e chegou à Gávea com o falso status de solução para os nossos problemas? A resposta, nação rubro-negra, não está dentro das 4 linhas. Está escondida nos escritórios luxuosos e nas planilhas de negociação. Se existe um gênio incontestável nessa história sombria, um verdadeiro craque de nível mundial que merece todos os prêmios do esporte, é o empresário de Emerson Royal. Esse homem merece uma estátua de ouro maciço, porque vender uma ilusão tão bem embalada em euros, convencer diretorias de clubes colossais de que ali existe um jogador de elite internacional, é um trabalho digno dos maiores mestres da persuasão. Ele consegue vender fumaça em formato de esperança. Se o Emerson tivesse a metade, ou apenas uma pequena fração da genialidade, da frieza e da qualidade do agente que o representa, talvez ele fosse o melhor lateral direito do mundo. Mas a realidade fria do campo não aceita currículo de papel. O campo cobra a verdade nua e crua a cada dividida. E a verdade inegável é que a carreira de Emerson em alto nível foi inteiramente baseada em uma expectativa vazia que nunca se concretizou. Fantasmas do passado o perseguem como sombras. Na Inglaterra, a torcida do Tottenham não o tratava como um ídolo. Eles criaram músicas irônicas, melodias cruéis que zombavam abertamente da sua completa falta de intensidade na defesa e no ataque. Uma maldição cantada a plenos pulmões, que ecoava a frustração de ver um lateral que não sabe defender e não sabe atacar. E essa mesma maldição atravessou o oceano, desembarcou no Rio de Janeiro, e agora assombra cada centímetro quadrado da Gávea. E aqui vai a nossa primeira bomba de curiosidade. Um detalhe obscuro que muitos da diretoria tentam abafar. Não existe nenhuma evolução tática no jogo dele desde os tempos de Europa. Os exatos mesmos erros de posicionamento, o mesmo pânico congelante sob pressão que o tornaram uma piada nos jornais de Londres, são os mesmos defeitos que hoje afundam o lado direito do Flamengo. Ele não piorou repentinamente ao chegar aqui. Ele sempre foi exatamente isso. E o Flamengo, cegamente seduzido por grifes europeias artificiais, comprou um bilhete de primeira classe para um navio que já estava afundando. Vamos falar do jogo em si. Vamos descer para as trincheiras dos 90 minutos. O que nós vemos é um verdadeiro filme de terror reproduzido em câmera lenta. Emerson Royal correndo em campo é limitado. Marcando os adversários é uma roleta russa de insegurança pura. Apoiando o ataque é um deserto árido de ideias. Cruzando a bola para a área é incrivelmente fraco. E na hora da tomada de decisão, parece que o seu cérebro sofre um curto-circuito irreparável. Ele possui um dom macabro e peculiar. Consegue, com uma precisão cirúrgica, escolher quase sempre a pior opção possível no momento mais crítico. Toda jogada que passa pelos pés dele transmite uma sensação sufocante de desespero iminente. Quando ele recebe a bola, a fluidez do ataque rubro-negro simplesmente morre. É como se a bola queimasse a sua pele. Ele não consegue dar dinâmica. Ele não tem a capacidade técnica para quebrar linhas. Ele não sabe acelerar o jogo de forma contundente. E também não consegue ser o escudo seguro que a zaga precisa. Ele é aquele jogador letal para o próprio time, que mata um ataque promissor tocando covardemente para trás e, como se não bastasse,
Ainda consegue deixar uma cratera nas suas costas quando precisa recompor a defesa. Lembrem-se com clareza do jogo assustador contra o Sport Clube Vitória. Foi o retrato definitivo e cristalino de toda essa agonia prolongada. A jogada nascia na defesa. A arquibancada prendia a respiração com esperança. A bola finalmente chegava nele, e o lance morria tragicamente. Zero coragem para partir para cima. Zero criatividade para inventar um drible. Zero inteligência espacial para atacar os espaços vazios. Ele atua em campo como um mero sobrevivente assustado, tentando desesperadamente passar pelos 90 minutos sem ser apontado como o culpado direto de um desastre nuclear. Mas, ao tentar se esconder covardemente do jogo, ele já compromete o sistema inteiro. Um lateral moderno no futebol de hoje precisa minimamente participar da construção, ser um motor no corredor. E Emerson parece jogar apenas para não errar, mas errando de forma grotesca mesmo assim. É o combo mais completo e devastador de improdutividade que já vestiu esse manto recentemente. E se você, torcedor apaixonado, sente exatamente essa mesma agonia visceral assistindo a esse pesadelo em campo. Se você também não suporta mais ver a narrativa da diretoria engolindo o fraco desempenho, pare tudo o que está fazendo por apenas um segundo. Inscreva-se agora mesmo aqui no canal Urubu em Pauta. Deixe o seu like com a fúria de um rubro-negro autêntico. Porque aqui nós não somos reféns de grifes ou de nomes famosos. Aqui nós falamos diretamente com a sua alma, a linguagem pura da arquibancada, batendo direto na ferida sem nenhuma maquiagem. Junte-se a nós nesta trincheira de verdades, voltando para a guerra. O que mais assusta nessa trajetória não é apenas a falta de futebol de Emerson Royal. O pior de tudo, o que realmente tira o sono do torcedor, é a insistência cega. Porque não estamos falando de uma fase ruim isolada de 2 ou 3 jogos ruins. Estamos falando de um padrão destrutivo que contamina o elenco. Onde entra o técnico Leonardo Jardim nessa história de terror? O treinador, que deveria ser a mente brilhante e o estrategista máximo do nosso exército, parece sofrer de uma cegueira tática completamente incompreensível. Sinceramente, todos nós queríamos entender o que Leonardo Jardim enxerga nele para continuar insistindo de forma tão doentia. Já passou, e muito, daquela fase romântica de tentar dar confiança para recuperar o atleta. Hoje, a escalação de Emerson parece ser apenas uma insistência vazia e sem nenhuma explicação lógica. E aqui vai mais uma bomba que ecoa pelos corredores do ninho do Urubu. A proteção injustificável de Jardim a Royal não é baseada em mérito conquistado nos treinos, mas sim no desespero absoluto de tentar justificar uma contratação milionária e tentar maquiar uma deficiência estrutural gigantesca do elenco. O Flamengo precisa urgentemente de laterais de verdade. É um abismo no planejamento. Não temos peças de confiança pela direita, e os problemas se estendem pela esquerda. E no meio desse mar de improvisos e medos, Jardim escolhe se abraçar à teimosia autodestrutiva em vez de ter a coragem de barrar a grife. E como a arquibancada reage a isso? A torcida do Flamengo não perdoa a covardia. O início deste ano de 2026 tem sido um verdadeiro inferno astral sem fim para o lateral. O Maracanã se transformou no seu maior pesadelo. As vaias ecoam pelas estruturas de concreto. O som ensurdecedor da reprovação cortou o ar de forma impiedosa em noites tensas de Libertadores e em partidas do Campeonato Carioca. O Tribunal Popular deu a sua sentença, a mídia esportiva, com vozes duras e sem filtro como a do jornalista Mauro César. Já dissecou e escancarou todas as falhas inaceitáveis dele. E qual foi a grande resposta do jogador diante desse massacre merecido? A velha e desgastada cartilha das desculpas. Em um ato de puro desespero midiático, Emerson veio a público citar o departamento médico. Usou lesões recentes. Lembrou de uma entorse sofrida no tornozelo lá contra o Internacional na temporada passada em 2025. Ele usa a dor física como um escudo tático para esconder a sua própria incapacidade cognitiva de ler o jogo. Ele argumenta que a dor limitou de forma drástica suas ações defensivas e ofensivas. Mas vamos falar a verdade nua e crua. A dor crônica no tornozelo não explica a terrível falha de leitura tática. A dor física não justifica tocar todas as bolas para trás, por medo paralisante de assumir a responsabilidade de atacar. A profunda falta de técnica aliada ao medo não são curadas com sessões de gelo e fisioterapia. É evidente que, em um instinto primitivo de sobrevivência, ele até tentou ensaiar uma resposta fraca em campo, contra o Grêmio. Em maio de 2026, ele tentou buscar desesperadamente um pingo de confiança. Conseguiu dar uma assistência isolada. Mas sejamos honestos, uma gota de água doce não apaga o incêndio florestal que devora e destrói a sua passagem pelo nosso clube. Um lance de sorte isolado não apaga o fato irrefutável de que,
Na esmagadora e absoluta maioria das vezes, ele é um a menos. Ele joga contra o nosso próprio sistema. Só quem se recusa covardemente a ver a verdade são aqueles engravatados que assinam os cheques milionários e o próprio treinador que teima em colocá-lo na linha de frente. Caminhamos a passos largos para um abismo muito perigoso. Nação rubro-negra. Preste muita atenção. O clube de regatas do Flamengo foi historicamente forjado sobre a glória suprema, sobre o suor, sobre ídolos de verdade que deixavam o seu sangue misturado na lama do gramado. Homens que enfrentavam predadores muito maiores, armados apenas com uma faca entre os dentes e uma coragem inabalável. Hoje, de forma trágica, vemos o nosso Flamengo se tornando refém de uma ilusão empacotada. O conflito de valores que rasga o clube é cristalino. O dinheiro pesado investido lutando desesperadamente contra a lealdade sagrada ao nosso manto. A vaidade de uma grife internacional vazia contra a essência do futebol sul-americano, que é sujo, pesado, intenso e letal. Manter Emerson Royal no time titular inquestionável é um insulto direto e agressivo à meritocracia. É premiar e aplaudir o fracasso repetido. É um sinal vermelho piscando de que, no Flamengo atual, o status ilusório importa muito mais do que o rendimento real e a raça. Até quando, meu amigo e minha amiga rubro-negra, vamos aceitar de cabeça baixa que a camisa mais pesada do continente seja usada como uma clínica de reabilitação particular para carreiras que nunca sequer foram consolidadas de verdade? A mediocridade está rastejando silenciosamente para dentro das nossas trincheiras mais sagradas. E se nós não tivermos a coragem de cortar esse mal diretamente pela raiz, a promissora temporada de 2026 ficará manchada e será lembrada para sempre como o ano fatídico em que o medo e a covardia engoliram a nossa grandeza histórica. E é exatamente por isso que eu pergunto a você, torcedor raiz, que sofre, que sangra pelo Flamengo e que nunca se esconde das duras verdades do futebol. O que realmente deve ser feito para salvar a nossa lateral direita? Nós devemos abaixar a cabeça e aceitar essas desculpas esfarrapadas e a insistência teimosa do técnico Leonardo Jardim, engolindo seco esse futebol covarde e retraído que nos é oferecido. Ou finalmente chegou a hora de rasgar de vez esse roteiro fracassado, barrar a grife europeia e colocar no campo alguém formado na nossa base, que realmente tenha a fome de vitória e o sangue fervendo nos olhos. E eu deixo mais uma reflexão venenosa para vocês. O brilhante empresário de Emerson Royal é ou não é o maior e mais genial ilusionista do futebol mundial contemporâneo por conseguir manter esse jogador limitado no topo financeiro do esporte? O palco é de vocês. Deixe toda a sua revolta e a sua opinião afiada aqui embaixo nos comentários. Porque o nosso debate sobre o futuro do Mengão só termina quando a verdadeira face da vitória volta a brilhar na Gávea. Saudações rubro-negras e até o próximo confronto na trincheira.